Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula onde nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, vou começar já compartilhando minha tela com você e vamos então falar sobre o Teorema de Pitágoras. Muito bem. Bom, aqui tem aqui o teorema escrito, olha. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. Temos aqui, então, um triângulo retângulo. Dois, na verdade, que você está vendo, né? Mas na nossa esquerda aqui, nós temos, ó, um triângulo retângulo e à direita outro. Vamos começar rabiscando aqui. Rabiscando, o que eu quero dizer é explicando, escrevendo sobre esse primeiro triângulo retângulo. Então, observe, olha, aqui embaixo nós temos um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. É isso que caracteriza um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo reto, quer dizer que esse ângulo mede 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto, olha, esse lado aqui, é o que a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então, nós temos um cateto ali e outro cateto aqui, né? Então, aqui só no singular. Muito bem. O que diz o teorema, né? Diz que o quadrado da hipotenusa, quer dizer, na verdade, o quadrado da medida da hipotenusa, né? Este lado ele tem uma medida, né? Quanto mede? Cada triângulo retângulo, os lados vão ter medidas diferentes. Mas o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, é uma coisa muito comum em matemática a gente usar o seguinte critério. Esse vértice aqui do ângulo reto, do ângulo de 90 graus, eu vou chamar de A. É uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu poderia ter escolhido qualquer letra, tá? Mas vou escolher uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Esse ângulo aqui, ó, da direita, eu vou chamar de B. E esse aqui de cima eu vou chamar de C. Então, esse vértice aqui é o A. O lado oposto, que é a hipotenusa, eu vou atribuir o A minúsculo, o Azinho. O mesmo eu vou fazer agora. Com esse vértice que é o B, o lado oposto, olha, que é esse cateto aqui, que vai de C até o A, esse cateto aqui vai medir Bzinho. E esse lado C, esse vértice C aqui, do ângulo C, o lado oposto, que é esse cateto aqui de baixo, vai medir um Czinho. Então, agora nós temos a hipotenusa medindo A e os catetos medindo B e C. Então, aplicando o teorema, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Os catetos são B e C. Aqui, ó. Eu peço para os meus alunos sempre não gravar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porque se eu trocar essas letras de posição, por exemplo, se a hipotenusa passa a se chamar C, essa relação que você está vendo aqui já deixa de ser verdadeira. Então, é importante que você lembre sempre que o quadrado da medida da hipotenusa é que é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Em cada exercício que você resolver depois, você vai ter números, ao invés de A, B e C. Então, vamos aqui aplicar aqui, ó. Vamos imaginar que esse cateto aqui meça 3, né? Esse que vai daqui do C até o A, ele mede 3. Esse que vai do A até o B, mede 4. Quanto é que mede a hipotenusa? X. Você pode colocar X ou pode colocar a letra que você quiser, né? Quanto vale X, nesse caso? Então, aplicando o teorema, a hipotenusa é X, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma, ó, a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 3 e o outro é 4. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, x ao quadrado é igual a 25, e aí eu pergunto, qual o número que eu elevo ao quadrado dá 25? É o 5. Ou seja, essa hipotenusa mede 5. E vai aí uma curiosidade. O único triângulo retângulo que tem como suas medidas números inteiros, as medidas de seus lados, números inteiros consecutivos, é esse aqui. Os catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa mede 5.
Então, lembre, esse é o exemplo básico de qualquer livro, qualquer professor. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Vamos baixar aqui um pouquinho mais para a gente ver um triângulo diferente, tá? Então, olha esse triângulo aqui. Vamos imaginar que, vamos chamar aqui de R, S e T os vértices. Esse aqui mede 11, esse aqui mede 60. Quanto mede a hipotenusa? X. Então, olha, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um mede 11 e o outro mede 60. Então, x ao quadrado é igual a 11 ao quadrado, 121. 60 ao quadrado, 3.600. Então, x ao quadrado, essa soma aqui dá 3.721. Qual o número que eu elevo ao quadrado e dá 3.721? Bom, em outras palavras, eu quero saber a raiz quadrada de 3.721. Ali em cima ficou fácil, né? Porque era de 25. 5 ao quadrado, 25, né? E agora? Bom, se você puder usar a calculadora, a sua vida está muito facilitada. Mas, se você não puder, existem técnicas diferentes, né? Eu tenho um vídeo no meu canal, Professor Abend, onde eu mostro lá uma técnica que eu considero muito legal para extrair raiz quadrada de números inteiros, né? E principalmente quando a raiz quadrada for exata. Essa raiz quadrada aqui, eu já vou dar a resposta, ela mede 61. Então, para o triângulo retângulo, que tem catetos medindo 11 e 60, a hipotenusa mede 61. Importante dizer que esses três números aqui, que são os dois catetos e a hipotenusa, é chamado de uma terna pitagórica, né? A gente usa esse termo porque são três. Então, uma terna pitagórica. Ó, baixando mais um pouquinho aqui. Bom, então, olha só. Nesse caso aqui, vamos imaginar o ângulo relpa. O ângulo de 90 graus está aqui em cima. Esse cateto aqui, ó, a hipotenusa mede 10. E quanto medem, então, os catetos, se a hipotenusa mede 10? Nesse caso, nós temos um triângulo isósceles. Por quê? Porque os catetos têm a mesma medida. Bom, então vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa agora é 10. Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui x ao quadrado é um cateto e outro cateto também. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado vai ser 100 divididos por 2, que dá 50. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 50, que não é exata. Mas observe que a gente pode desmembrar a raiz de 50 numa raiz de 25 vezes a raiz de 2, que é a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2. Então, x vai ser igual, raiz quadrada de 25 é 5, e a raiz de 2 não é exata. Então, olha, a resposta é 5 raiz quadrada de 2. Bom, eu espero, com esta explicação e estes exemplos, ter te ajudado a resolver, a entender e a resolver o Teorema de Pitágoras. Muito obrigado pela sua presença. Tchau.